Irene, por exemplo, o falecido general Uchoa tem vários livros, o Marco Antônio Petit tem livros sobre isso, o seu Fraga, o José Fraga. Em Brasília você vai encontrar várias entidades, pessoas que lidam com isso diretamente todos os dias. O pessoal do Orion, que transa com os seres intraterrenos. Os seres intraterrenos chamam-se os lunares. São naves que nos visitam, são seres que já habitam a Terra há milhares de anos. Isso não é de hoje, viu, Rony? Então é bom que você se ligue nessa, e é bom que o Brasil se ligue nessa, porque o Brasil é um dos maiores centros ufológicos do mundo. Aqui acontecem os maiores contatos. Agora em Varginha mesmo, houve um contato muito direto, muito sabedor, todos souberam daquele contato. Só que as forças armadas, principalmente a aeronáutica do Brasil, dos Estados Unidos, os departamentos de defesa, sabem de coisas muito mais do que os próprios ufólogos. Existem os ufólogos, que são pessoas que gostam do assunto, se interessam pelo assunto e leem, sabem das coisas, eles fazem livros, tapes. E tem pessoas que têm contato mesmo, como você já demonstrou. Inclusive você mostrou um cara aí, um italiano, que aquela ufologia dele é uma ufologia bem assim, polêmica, porque ele fala do terceiro segredo de Fátima, né? O italiano que tem uma marca na testa, ele tem a marca nas mãos. Então existe muita... A ufologia hoje em dia é uma coisa que todos já conhecem. O estudo de naves, de seres extraterrenos e intraterrenos. É muito bom ressaltar o intraterreno, porque as pessoas ficam assim, o que é isso? São seres que habitam o centro da Terra há milhares de anos, entendeu? A iobiose é um estudo disso, dos caminhos que existem subterrâneos, entendeu? Existem naves que visitam esses seres também. Tim Maia, você é sensacional, eu sou seu fã. E olha só o que tem no próximo bloco, meu amigo. Ser direta, objetiva e científica. Por exemplo, o seu José Fraga, no livro dele, ele demonstra aqui as características das naves, quantos viajam nas naves, sempre tem um sensitivo, existe um programador, né, de voo, de bordo, existe sempre um comandante. Quer dizer que o seu José Fraga mostra aqui a nave 1, com seus tripulantes, a nave 2 e a nave 3. São naves que descem na casa do seu José Fraga, lá no quintal do seu José Fraga. É um senhor contactado. Vou falar uma coisa aqui, e os ufólogos não gostam muito de falar sobre isso, mas é verdade. Existem vários tipos de seres que nos visitam. Catalogados são 90 tipos de seres de diversos lugares. Existem os bons, os legais, existem os que gostam de fazer experimento, gostam de levar seres para lá, sem dar a mínima satisfação do que estão fazendo, o que é, o que não é. Existem outros que nos dão dica, nos dão orientação para coisa boa. Existem seres de outras galáxias, de diversas galáxias, entendeu? Existem seres menos evoluídos, porém com uma tecnologia muito mais avançada do que a gente. E são coisas assim que tem que ser falado de uma maneira mais séria, porque não é tudo maravilha. Existem seres que nos visitam. Uns já foram até banidos, não podem mais nos visitar. Impedido por outros seres mais evoluídos também, sabe? Os não confederados nos ajudam em nada, não, muito pelo contrário. O que puder fazer, cortar a cabeça de vaca, experimentos, só que negócio de ficar levando seres para lá, como existem vários seres lá já que querem voltar e não podem voltar. Então são coisas assim, meio difíceis de entender. Muito bem. Uma sonda lá em Capão, no seu lugar, Capão Redondo, legal, muito bacana, aquela é recente, a filmada que ele deu lá, a tomada que ele deu, é recente, é nítida, e foi uma sonda. Aquilo não é uma nave, é uma sonda ufológica que ele chama, né, fazendo os contatos, fazendo ali um levantamento, e o garoto filmou legal, o pai do garoto também está entendendo, então o Capão Redondo já está ligado, entendeu? Agora eu gostaria de falar o seguinte, já falamos sobre ufologia, existe a revista UFA aqui que fala muita coisa,
Está nas bancas, revista UFO, os livros do Petit, tem livros e mais livros, tem tapes e mais tapes. Quer dizer, existem as sociedades, associações, entidades no Brasil inteiro, na Bahia, tem contatos lá maravilhosos, e em todos os lugares, né? E existe o projeto, aquele projeto Prato, né? Dos chupa-chupas que existiu lá no Amazonas, né? Então, e o mundo inteiro, os franceses sabem disso, os russos, todos os exércitos e departamentos de defesa sabem bem mais do que a gente. Os americanos transam com eles direto. Tem aquele, lá no deserto de Nevada, existe a área 51 lá, onde eles fazem aquelas experiências todas. No outro dia houve até um incidente lá, que teve um problema lá, que eles deram uns tecos lá nos guardas. Quer dizer, então, esse Robert Lazar, né, aquele senhor cientista lá que falou tudo. Então, é uma coisa assim, que é só você querer saber. Ufologia, existe, por exemplo, simpósios e congressos no mundo inteiro, quase que diariamente. Diariamente, o mundo discute sobre seres extraterrenos, sobre naves e sobre ufologia. Quer dizer que não é uma coisa assim tão assim, não. É só baixar a bola e fazer a coisa séria. Maia, brigadão pra você. Bem, sonda, OVNI ou um farol de avião que caiu do céu? Bem, nesse tiroteio de opiniões, a realidade saiu atrás de um especialista, fora o Tim Maia. Marcos Antônio Petit fala desses mistérios que flutuam nos nossos pensamentos. Da década de 80 para a década de 90, nós tivemos um acréscimo de cerca de 250% a nível de contatos, em termos gerais, e de avistamentos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tudo indica que nós estamos dentro, possivelmente, de um processo de preparação para algum tipo de acontecimento em maior escala, quando, possivelmente, a nossa humanidade vai ter que ficar frente a frente a essas civilizações extraplanetárias. Os astronautas têm documentado cada vez mais, com mais frequência, esses objetos, conseguindo, inclusive, filmagens de excelente qualidade na órbita terrestre. Isso tanto em relação aos russos, como também em relação aos norte-americanos, né? Inclusive, vazaram recentemente várias filmagens que documentam de maneira definitiva esses contatos mantidos pelos nossos astronautas, principalmente americanos, na órbita terrestre. Essas filmagens foram feitas no ano de 93 e também no ano de 1991, quando formações inteiras dos chamados esquadores foram filmadas de maneira bastante detalhada pelos astronautas americanos.